E aí, pessoal? Vamos lá, sala de estudo de hoje. Vamos continuar. Então, essa daqui é o glicocorticoide parte 2, tá? A gente vai continuar falando das ações do glicocorticoide ou cortisol, tá bom? Então, sem enrolar, separa o material, canetinha, faz aquele lanchinho saudável e vem comigo. Então, ó, a gente já estava lá na outra sala de estudo, a gente estava falando sobre a primeira ação do cortisol e a segunda. E aqui está a terceira, a quarta e a quinta. Eu separei a quarta aqui porque ela é uma anti-inflamatória e a gente vai falar um pouquinho melhor dela, tá bom? Então, continuando, né, a gente já falou sobre a ação do cortisol em relação ao estresse, em relação a horas de sono, aonde ele está sendo mais secretado, que é nas primeiras horas ali pertinho da manhã, certo? A gente também falou sobre a ação dele em relação à alimentação, o jejum, certo? Então, agora continuando aqui, a gente vai falar da ação do cortisol em relação às células do sangue, tá? E aí, quando eu falo células do sangue, eu estou falando da série branca, tá? Dos leucócitos, das células brancas e também dos eritrócitos, as células vermelhas, tá bom? Então, o que acontece aqui? O cortisol ele vai estimular coisas opostas aqui em relação ao branco e ao vermelho. Nem em relação ao branco, eu separei alguns aqui, ó, tá? Que são os principais. Só que a gente pode generalizar aqui e falar dos leucócitos em geral, tá bom? Então, o que acontece com o cortisol nesse momento aqui? O cortisol vai estimular a diminuição desses hormônios, não, dessas células, tá? Vai estimular a destruição deles. Não vai produzir essas células brancas aqui, certo? Então, o cortisol estimula a diminuição de leucócitos, tudo bem? Em contrapartida, o cortisol aumenta a produção das células vermelhas, ou também a gente pode comentar aqui, não somente as células, né, mas os elementos sanguíneos, porque também tem plaqueta e hemoglobina que faz parte da hemácia, que também vai ser aumentada, certo? Então, a ação do cortisol, nesse momento aqui das células vermelhas, a gente pode associar aqui duas coisas aqui já de cara. Se a gente tem que a ação do cortisol ela vai aumentar isso, então se você não tiver o cortisol, ou seja, se você tiver uma disfunção na produção do cortisol, o que provavelmente você pode ter em relação às hemácias? Anemia, certo? Você vai ter uma possível anemia por conta da baixa produção de cortisol em relação aqui às hemácias. O que pode ocorrer também? O aumento de hemorragia, certo? Por quê? Porque você vai ter níveis mais baixos de plaqueta, tá? O que pode acontecer aí também em relação à hemoglobina? Um pouco de dificuldade respiratória, porque a hemoglobina é quem carrega lá, faz a troca gasosa, tá bom? Então, isso é numa deficiência do cortisol. E se você tiver, em relação ao cortisol ainda, um excesso do cortisol, você tem esses fatores ao contrário. Por exemplo, pode causar coágulo, trombo, por conta das plaquetas, o excesso de plaquetas, tá? O excesso de hemácias também, tudo bem? Então, aqui só uma deficiênciazinha para mais e para menos, tudo bem? E aí eu separei essa quarta ação aqui em destaque por conta dela ser essa anti-inflamatória. Ela é meio em cima do muro, né? Ela fica meio lá, meio cá, porque a ação anti-inflamatória, de certo ponto, ela é boa, tá? Então, a ação do cortisol também vai agir em relação à inflamação. Só que se você tiver um excesso de produção desse hormônio, do cortisol, essa ação inflamatória pode se tornar negativa. E essa ação do hormônio cortisol, que é anti-inflamatória,
pode se tornar prejudicial, tá? Então, por isso eu deixei destacado essa quarta ação aqui do cortisol. Ela existe, porém tem um meio do caminho entre ser boa ou ruim, tá? Mas falando somente sobre a ação do cortisol, então ele também tem uma ação anti-inflamatória, certo? Porque nesse momento aqui ele vai inibir a ação da produção de prostaglandina e tromboxano, que são duas substâncias que agem como vasodilatadores e vasoconstritores para a ação inflamatória, tá bom? Então também tem. E aí essa quinta aqui, ó, essa quinta ação do hormônio do cortisol é em outros sistemas, certo? Por exemplo, no sistema digestório. O que vai acontecer no sistema digestório? Ele vai fazer com que aumente a produção lá, de pepsina, que a pepsina serve para o quê? Pepsina quebra proteína, certo? Então vai eliminar mais ainda a quebra de proteínas aqui. E de ácido clorídrico. E qual que é a função desse ácido clorídrico aqui, ó? Ajudar lá na formação do bolo, né? Do bolo alimentar na hora da digestão. Tudo bem? Então, se eu tenho o aumento desse ácido, principalmente o ácido clorídrico, o muco que reveste o meu estômago durante essa ação do ácido não vai estar presente, tá? Porque o muco está lá, só que ele já está pré-definido para segurar uma quantidade X de ácido clorídrico. E se o meu cortisol aumenta a produção desse ácido clorídrico, quer dizer que esse muco que estava lá na parede do meu estômago não vai resistir. E o que pode isso acarretar? Pode acarretar em lesões no estômago, que pode vir a desenvolver úlceras no estômago, tá? Então, o que o cortisol faz? Aumenta a produção de ácido clorídrico, que pode causar o quê? Úlcera no estômago, tá bom? Em outro lugar também, nos ossos, aqui ó, nos ossos. O que ele vai fazer lá nos ossos? Primeiro que ele vai diminuir a absorção de cálcio da alimentação, tá? Então, lá no intestino delgado, onde é absorvido o cálcio, o cortisol vai inibir isso. Então, esse cálcio vai ser eliminado nas fezes, vai diminuir a absorção. Então, isso já é um problema, tá? E aí, o que ele vai fazer também? Lembra que a gente tem células dos ossos, que são os osteoblastos e os osteoclastos. Então, o cortisol vai aumentar, vai excitar os osteoclastos, ou seja, eles vão degradar a matriz óssea, tá? O que vai ocorrer com isso? Provavelmente uma osteoporose, tá bom? Porque se você está aumentando a degradação da matriz, você está tirando cálcio de lá e potássio de lá, tá bom? Fósforo também, tá? E aí o que ocorre? Você vai deixar o osso frágil, tá bom? O osso vai ficar frágil demais, certo? Vou mostrar mais um esqueminha aqui na frente para falar melhor do cálcio. Olha aí, ó. Então, o cálcio, o que o cortisol vai fazer em relação a esse minério aqui, ó? Olha lá, ele vai reduzir a absorção no trato gastrointestinal, ou seja, lá no intestino, e vai aumentar a eliminação pelo rim, ou seja, a excreção de cálcio nos rins vai aumentar. Tudo isso daqui vai proporcionar o quê? Uma osteoporose, por conta também lá dos osteoclastos, tá? Que são os osteoclastos, células dos ossos que degradam a matriz, tá bom? Então, isso daqui, esses 5 fatores aí, são 5 ações principais do cortisol. E a gente falou um pouquinho deles na disfunção. Tudo bem? Quando a gente for falar sobre as doenças, a gente volta a falar mais sobre a disfunção, tá bom? Então, sobre o cortisol é isso e até a próxima, pessoal!